Bem, vamos começar. Então, bom dia a todos, a todas e a cada um de vocês. Eu quero desde já agradecer a presença do escritor Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, hoje neste encontro. Agradeço ao próprio Itamar por se colocar de forma tão disponível, como também à editora Todavia, na pessoa da Priscila Joaquim, do Departamento de Educação da empresa. Para seu conhecimento, Itamar, a Escola Nossa Senhora das Graças é uma instituição leiga, apesar do nome, com quase 80 anos de existência, localizada aqui na Zona Oeste de São Paulo. E este encontro conta com a presença dos alunos das segunda e terceira séries do ensino médio, isto é, pouco mais de 150 alunos que leram o seu livro, tá? Além de professores da escola que também vieram prestigiá-lo. Saiba, Itamar, que seu romance se tornou uma boa epidemia neste momento aqui na escola, já que ele chegou também aos pais e aos familiares, tá? Pois alguns alunos relatam que a família passou a ler a sua obra e não apenas os próprios alunos, tá? Feitas essas apresentações, eu gostaria de lembrar a todos que o Itamar Vieira Júnior é geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, autor também dos livros Dias e a Oração do Carrasco, e pelo que eu li em uma das entrevistas, já está preparando um próximo livro de contos aí também. E ele recebeu, entre outros, o Prêmio Jabuti de melhor romance literário em 2020, exatamente por Torto Arado. Eu começarei abrindo com uma questão, mas depois disso eu gostaria que esse encontro fosse entre Itamar e, sobretudo, entre vocês, nossos alunos e os nossos professores. Portanto, na sequência, a palavra estará com vocês, basta levantar a mão. Quero lembrar também que o nosso encontro ele prossegue até o meio-dia, para não deixar o Itamar também muito estafado, que ele está muito solicitado neste momento, em virtude do sucesso do livro dele. Então, vamos tentar, por favor, concluir a nossa conversa aí ao meio-dia, tá? Itamar, eu li recentemente, há poucos dias, o livro Porque Eu Escrevo, de George Orwell, ator da Revolução dos Bichos, de 1984. Me chamou muita atenção uma passagem do livro dele, quando ele diz o seguinte: quando eu me sento para escrever um livro, eu não digo a mim mesmo que vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque há alguma mentira que eu quero expor, algum fato para o qual quero chamar a atenção. E minha preocupação inicial é conseguir uma audiência para esse fato. E aí eu queria começar perguntando para você por que Itamar Vieira Júnior escreve. Bom dia e muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas, né? Falo com muita satisfação com vocês, alunos e alunas. É um, eu recordo também que eu já fui aluno, né? E no meu tempo, não faz tanto tempo assim, mas a gente não tinha acesso a autores, escritores, quase sempre líamos aqueles que já não estavam entre nós, então hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade, a possibilidade de conversar com autores, e isso mudou sobremaneira nos últimos anos. E também já fui professor durante um tempo, professor de geografia, né? Então dei aula para alunos da idade de vocês e sei muito bem como é essa experiência. Bom, professor José Eduardo, por que escrever, né? Antes de mais nada, eu acho que todos nós, humanos, temos vontade de se comunicar e de comunicar algo, né? Acho que essa é uma atribuição muito forte da nossa espécie. E ela não se dá apenas na nossa espécie, verdade seja dita, né? Porque os animais, as plantas também têm essa capacidade de se comunicar, não como nós, nem utilizando a nossa linguagem, mas com linguagens próprias. Então, parece que essa vontade de comunicação é algo inerente a tudo que vive. E eu escrevo porque é a forma que eu encontrei para compreender o mundo à minha volta, né? O mundo que me cerca. E
E sempre parto de algo que me incomoda, sempre parto de um incômodo. Acho que assim a escrita, como Orwell, você bem disse, né? Assim a escrita surge, né? A necessidade de escrever, de me debruçar sobre algo. É dessa maneira que a vontade de narrar uma história vem. Tá ótimo, eu agradeço essa primeira resposta. Júlia Rabelo. Bom dia, Itamar. A gente estava discutindo em aula, né? E me veio a questão para o Zé, e ele até falou que seria legal perguntar para você. Eu queria saber quais foram as suas experiências para você conseguir escrever esse livro, porque é um livro muito chocante, assim, desde o começo, né? É o que você já vê que a menina perdeu a língua, enfim. De onde veio as suas experiências para você ter a ideia dessa história? Bom, Júlia, então, a experiência, de onde veio a ideia, né, e a experiência para escrever este livro. A primeira versão dessa história começou há muito tempo atrás, né, e eu estava profundamente influenciado pelos romances que hoje fazem parte do cânone literário brasileiro, que tratavam de uma realidade social, principalmente do Nordeste, né, do Brasil. E esses romances fizeram a minha cabeça. Eu tive uma professora de literatura muito especial, professora Terezinha Scioli, e eu lembro que ela dava aula com um brilho nos olhos, né, com aquela paixão que era contagiante, pelo menos para mim foi muito contagiante. E eu descobri aqueles livros e a vontade de escrever já era algo que eu cultivava desde muito cedo, eu já escrevia desde antes, né? E essa ideia surgiu do livro, nesse momento. Pelo menos a história das duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai, e era uma história que se passava no campo, né? Que se passava numa comunidade rural. Eu cheguei a escrever 80 páginas, mas essas páginas se perderam depois, eu não tinha maturidade para concluir. E ao longo do tempo, eu segui outros caminhos, né? Eu me formei em geografia, depois eu fiz mestrado, trabalhei como professor, depois eu prestei concurso público, fui trabalhar no INCRA, e esse trabalho me deu uma visão muito particular do mundo rural brasileiro. Então, há mais de 15 anos que eu trabalho entre trabalhadores e trabalhadoras rurais e pude conhecer um Brasil absolutamente novo, né? Para quem nasceu na cidade, que não tinha muito contato com o campo, embora parte da minha família paterna tenha vindo do campo, tenha sido agricultores, eu já não vivi esse tempo. E é um mundo, né? Tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas boas e outras não tão boas. E tudo isso aguçou a minha curiosidade. Anos depois, eu comecei a me qualificar para meu trabalho, né? Escrevi fiz um doutorado, escrevi uma tese, e sempre tendo como objetivo conhecer mais, né, a vida no campo. E daí, depois que eu concluí o doutorado, eu retomei essa história, essa ideia antiga de romance. E essa ideia ganhou densidade, né, ganhou vida com essa minha experiência como pesquisador e como servidor. Foi assim que Torto Arado ganhou as nuances, né, desse romance que chegou ao público e que as pessoas têm lido. Foi dessa forma. Itamar, sua curiosidade, nessa primeira versão você tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos. Acho que é a idade de vocês. Exatamente. Olha, só para contar uma curiosidade, nessa época os computadores sequer eram populares, né? Era quase inatingível. Então eu tinha uma máquina de escrever portátil. E foi nela que eu escrevi essas primeiras 80 páginas.
Maravilha. Francesca? Oi, Tamara, tudo bom? Primeiro, eu queria falar que eu gostei muito do livro. Eu gostei muito de. Quer dizer, eu tô lendo ainda, né? Porque eu não sou tão rápida assim pra ler, mas eu gostei muito da visão de mundo que traz, porque eu, pelo menos, não tinha noção nenhuma de como era. E, principalmente, eu não vou esquecer do momento em que eu li a cena da faca, que ela sente vontade de lamber o ferro, aquele metal. Eu achei uma coisa muito marcante pra mim, porque ao mesmo tempo que é uma sensação bizarra, é uma sensação que eu consegui entender e, não sei, consegui imaginar muito bem aquela cena, sabe? Mas o que eu ia perguntar é, uma coisa que me marcou muito foi a foto e a foto que inspirou a capa. E eu queria saber se você sabe a história por trás, se foi uma ideia sua, se você conhece as duas mulheres da foto, e de como, quanto mais você vai lendo o livro, você entende a capa desenhada, e o porquê elas não têm cara, porque elas estão de mão dadas, as plantas, as cores. Eu acho que tudo vai fazendo sentido. Então, eu queria saber a história da foto. Só para que você saiba, Itamar, a gente analisou também a capa e a foto, mas eu não contei para eles a origem da foto, que depois, inclusive, saiu numa revista Veja São Paulo, aqui para o público paulista. Então, deixei para você esta. Então, Francesca, esse livro, ele foi publicado antes em Portugal. Quando eu terminei de escrever, eu já tinha publicado 2 livros, mas por editoras pequenas, né? Então, eram livros que não tinham circulado, e eu resolvi arriscar e enviar o livro para o Prêmio Leia, porque foi o primeiro prêmio que surgiu logo depois que eu tinha concluído a escrita. E não esperava que o livro fosse vencer, porque são muitas pessoas concorrendo, né? Mas, enfim, meses depois eu recebi a notícia que o livro era vencedor e foi publicado pela editora Leia em Portugal. O prêmio Leia lá tem muita repercussão, muito prestígio, né? E no processo de pensar de edição, de pensar a capa, a editora Maria do Rosário Pedreira me pediu imagens que pudessem evocar a história, né? E eu lembro que eu fui principalmente para fotografias. Fui nos arquivos do Pierre Berger, que é um fotógrafo que eu tenho muita admiração, então encontrei algumas imagens lá do Pierre Berger. E naquele período, em 2018, essa foto que o professor José Eduardo colocou aqui, ele colocou, olha, a capa da edição portuguesa, que é bem diferente da edição brasileira, e colocou aqui a foto que inspirou a capa da edição brasileira. Junto com as fotos do Pierre Berger, eu encaminhei essa foto do Giovanni Marrosini. Essa foto, eu tive contato com ela, acho que um pouco antes de 2018, e em 2018 ela circulou muito no Brasil, né? Foi época das eleições presidenciais, e essa foto circulou bastante por conta disso. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, né? Ela me remetia ao livro. Eu mandei todo esse material para a editora em Portugal, mas não foi aproveitado lá. E aí o capista fez essa capa, que o professor mostrou aqui. Depois, quando a editora, todavia, adquiriu os direitos para publicar o livro no Brasil, eles prepararam uma capa e me mostraram. E era essa capa que vocês conhecem. Eu fiquei intrigado, porque eles não me pediram nenhuma informação, né? Nem como eu imaginava a capa, nem nada. Depois eu perguntei à minha editora em Portugal se eles tinham perguntado, né? Se eles tinham pedido sugestões de capa, e eles disseram que não pediram nada lá. Ou seja, assim, foi uma coincidência que essa fotografia tem inspirado a ilustração da Linoca Souza, que é a artista que ilustra a capa de Torto Arado, tem ilustrado essa capa. E essa foto foi tirada por esse fotógrafo italiano que eu disse, o Marrosini, se eu não me engano, em 2010, nos Camarões, África. E a história por trás dessa foto é uma série chamada Nouveau Semence, e
essas mulheres são duas sindicalistas, se eu não me engano, duas trabalhadoras rurais que são políticas também, né? Tem associação com a política local. A política que eu falo é essa política que a gente pratica no cotidiano, com a nossa família, com a nossa comunidade. Então, eu acho que é uma foto muito forte que terminou representando bem a história das protagonistas, né? Da Bibiana e da Belonísia. Um diálogo que a gente fez é constante. Ávila, por favor. Opa, e aí, Itamar, tranquilo? Gostei muito do livro também, e teve um quesito do livro que eu acho que é o que mais me prendeu nele, acho que a verossimilhança. Porque eu conheço um pouco a região onde o livro se passa, e as histórias que eu ouvia na região, quando eu ia para lá, de quem eu conhecia, estava muito presente no livro, e eu queria saber qual foi o movimento do estudo, a sondagem, para você criar essa ambientação do livro, porque para mim para mim é tão parecido com a realidade que eu via lá, que com certeza teve algum estudo sobre a área, né? Obrigado, Ávila, pela pergunta. Então, esse livro, ele veio logo depois da minha tese, né? Embora a ideia seja mais antiga, né? Eu falei lá dos 16 anos, e depois eu fui trabalhar no campo e fiz um doutorado, né, para me qualificar também nessa perspectiva. E eu fiz um trabalho, uma tese, numa comunidade na Chapada Diamantina. Então, eu passei muitos anos, cerca de 3, 4 anos na Chapada, entre as pessoas, conhecendo o Jaré, conhecendo muitas coisas sobre a vida na terra, sobre o plantio, que foram se somando a outras coisas que eu já havia conhecido, né? Eu comecei a trabalhar no estado do Maranhão, então passei 3 anos no Maranhão, percorrendo o estado, conhecendo comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Na Bahia não foi diferente, foi a mesma coisa. E eu tenho um carinho especial por essa região, a região da Chapada, né? Além de ser uma região de belezas naturais muito intensas, é uma região com uma história muito forte, né? Com uma história que é a história da mineração, a história do legado da escravidão, das pessoas que foram escravizadas para a exploração do diamante. Por isso também é uma região onde há muitas desigualdades, violência. Aquela região toda emana uma força, né? Uma história que faz dela quase uma personagem. Então, é como se a terra pudesse falar, né? As formas, quem conhece a Chapada Diamantina, quem já esteve, quem não esteve pode ver fotografias, né? O relevo, a fauna, a flora, tudo isso tem uma força muito, muito forte, e de alguma forma fez todo sentido ambientar essa história que eu já imaginava nessa região. E ganhou uma grande contribuição dessa expressão religiosa de matriz africana, que é o Jaré, que aparece no livro, né? E tudo isso também demandou tempo, conhecimento, mas se você for pensar, as protagonistas, as coisas que acontecem no livro, né? Por exemplo, o acidente com a língua, a separação das irmãs, vários fatos que acontecem ali, tudo parte da imaginação, né? Mas para que essa imaginação faça algum sentido, eu acredito que às vezes precisamos ampará-las na realidade. Então, coisas como a relação de trabalho que é estabelecida ali entre os personagens e os proprietários da fazenda, a questão das casas de pau a pique, né? De não poder construir casa de alvenaria, inúmeras outras coisas, isso foi espelhado, sim, na realidade. Acho que, eu penso, Ávila, que as boas histórias, elas nos trazem referências do mundo real, daquilo que a gente se conecta, ou pode se conectar.
não digo que Torturado seja isso, né? Mas como autor, a minha intenção era essa. Era escrever algo que tivesse o pé na realidade, mas também não abdicasse da capacidade de fabular, de criar, né? Eu, por exemplo, nunca falei com o espírito. E há uma narradora em Torturado, né? Que é um ser que está além do humano, né? Ou seja, há muita efabulação, mas essa efabulação está amparada na realidade. Rapidinho, qual foi o seu doutorado? Qual foi a sua tese de doutorado? Eu fiz um doutorado sobre o trabalho e a regularização fundiária numa comunidade quilombola chamada Iuna, no município de Lençóis. Itamar, só como curiosidade, nós temos uma professora nossa, da nossa equipe, que ela nasceu lá na região e ela conheceu tudo isso que você descreveu, tá? Eu vou pedir para a professora Marisa Lopes falar um pouquinho. Marisa? Obrigada, Zé. Itamar, quanta emoção. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente emocionada. Aliás, eu fiquei emocionada no momento que eu peguei o seu livro nas minhas mãos. Li em janeiro, chorei do início ao fim, porque revivi a minha infância. Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é te agradecer. Tudo que você disse foi o que eu vivenciei até os 11 anos. De verdade, minha família morou lá, naquelas mais belas fazendas. Meu pai era vaqueiro, e quando você diz naquele livro do trabalho análogo à escravidão, foi aquilo que a gente viveu, sabe, o plantio. E hoje eu vejo isso com outra maturidade, obviamente que eu não tinha essa ideia, né, com 11 anos, mas via meus pais ali na lavoura plantando o alimento, mas teria que dividir com o gerente da fazenda, sabe? As casas, exatamente desse jeito que você descreveu. Tanto que, gente, que a Chapada é uma das regiões com índice muito grande de doença de Chagas. Eu sou uma chagástica, tá? Então, é exatamente isso, a falta de incentivo, de melhorias, sabe, de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, a beleza, sabe? Eu escrevia para o Zé, né, durante a semana, escrevi, né, Zé, falando, foi a minha infância até os 11 anos, quando o Itamar cita o Jarez, e eu até assisti uma entrevista sua na Roda Viva, quando alguém dizia assim, um telespectador, eu acho, que para ler o seu livro teria que ter um dicionário ao lado. Para mim isso não foi necessário, porque foi a minha realidade. Quando você falou do giral, era ali que a gente lavava a louça ou lavava as roupas, também dizia isso para o Zé. E a beleza disso tudo, que eu acho que é o que eu guardo, sabe, na minha memória, não é essa parte, sabe, do trabalho escravo, da falta de oportunidade, sabe, da pobreza mesmo, é da solidariedade. Disse para o Zé também que tudo que a gente colhia, a gente dividia com o semelhante. Então, acho que isso, Itamar, é o que fica para mim. E eu gostaria só de finalizar minha fala, para não estender muito, que eu sei que tem muita gente querendo falar, queria te dizer que quando eu terminei de ler o livro, incentivei várias pessoas, e continuo incentivando nos clubes de leituras aí que eu participo, mandei para uma amiga, que foi aluna do Gracinha, a Denise Mandowski, um livro também que ela mora na Alemanha. E queria te dizer que quando você disse no Roda Viva que gostaria de levar a leitura não só para a elite, né, para quem tem esse acesso ao livro, eu queria te dizer que eu estou abrindo uma biblioteca lá na Chapada para crianças, né, em situação de vulnerabilidade social, e o teu livro está lá. Então, se você tiver a oportunidade de voltar naquela cidade chamada Itaitê, onde fica o Poço Encantado, entre Mucugê e Lençóis, visite a Biblioteca Marisa Lopes, tá? O teu livro estará lá. Certo? Gratidão pela presença e por tudo que você escreveu naquele livro. Obrigada por me fazer, por despertar, né, uma parte que estava ali ainda, quer dizer, que estava adormecida. Vejo agora a minha vida com outros olhos a partir dessa leitura e levando, assim, como para a minha vida, os meus valores. Foi lá, daquela luta, daquela vida que eu sou quem eu sou hoje. Tá? Gratidão. Obrigada, Zé. Que bonito, professora Marisa.
Fico muito, muito feliz que esse livro tenha lhe encontrado, que tenha lhe comunicado coisas que eram familiares, né? Que você viveu, experimentou. Eu conheço Itaitê, eu já estive muitas vezes em Itaitê, perto de Iramaia, né? Sim, Já sim. dormi, inclusive, lá. É uma região... a Chapada também é muito diversa, né? Tem uma região mais úmida, outra mais seca, há coisas diversas, mas acho que tem uma beleza única. Esse poço, o Poço Encantado que você falou, é uma coisa, né, magnífica. Fico muito feliz com o seu depoimento. É muito bom quando o livro encontra pessoas e comunicam familiaridades, né, coisas que foram vividas, experimentadas. Obrigada. Marisa, nós que agradecemos o teu depoimento, tá? Eu tenho que confessar aqui que eu tô emocionado, tá? Então, Zé, chorei do início ao fim. Eu falei, nossa, será que ele vivenciou? Então, Itamar, a pergunta do Ávila respondeu também o que eu queria te perguntar. Se você foi lá, se você vivenciou nessa cultura. Sim. Então, está respondida, tá? Obrigada. Agora tá dando vontade de fazer um estudo de meio para lá. E uma coisa que a Marisa falou, que eu acho muito importante, né? Que é uma das coisas que mais me cativaram quando eu estava entre eles, é a solidariedade mesmo, Marisa, de todas as formas, né? Inclusive através da religião, de como ela estabelece laços de parentesco, sim, além do laço consanguíneo, né? E aquelas pessoas se enxergam como parte de um todo. Acho que isso é uma coisa emocionante, né, também. Me vi na forma como você descreveu a vida de sua família também. Muito obrigado. Elis? Eu queria perguntar. Primeiro, eu gostei muito do livro. Na verdade, eu ainda não acabei. Eu tô no final, mas ainda não acabei. E eu queria perguntar sobre a escolha dos narradores. Que você escolheu, 3 narradores diferentes, um para cada parte do livro. A escolha de 2 narradoras mulheres, protagonistas, nos 2 primeiros. E uma escolha que, para mim, é muito chocante da última parte. Que eu acho que ficou um pouco mais difícil de entender, porque eu não tenho muito contato com essa religião, com essa cultura, então eu acho que foi um pouco mais difícil de entender, mas não sei, eu gostei bastante da escolha, eu queria saber um pouco por que você fez essa escolha. Pronto, Elisa, então, você mesma falou agora, né, que você nunca teve contato com a religião e que tem conhecido coisas novas, né, então... eu também não conhecia, há pouco mais de 10 anos, apesar de viver na Bahia, conhecia outras religiões de matrizes africanas, mas não o Jaré, né? O Jaré eu conheci quando eu, de fato, comecei a andar muito pela Chapada Diamantina. E fui muito... fiquei muito impressionado com essa rede de solidariedade que essa religião, né, essa crença religiosa permite entre os praticantes. Isso foi uma coisa que que ressaltou, né, que ressaiu nesse espaço. E eu comecei a narrar essa história. Para mim, ela precisava ser narrada por personagens mulheres. Por quê? Porque nesse meu percurso pelo campo, eu encontrei muitas mulheres nesse lugar de poder, que pode ser nesse lugar de poder de liderança, eu quero dizer, né? Uma coisa que parece paradoxal num mundo que ainda há muito por fazer, né? Pela igualdade entre homens e mulheres, né? Vocês são jovens, acho que a geração de vocês já nasce num outro ambiente, né? Espero que vocês vivam um mundo bem diferente do que o mundo já foi, que as mulheres, né, estejam em pé de igualdade, né, com os homens, nas oportunidades, mas nem sempre foi assim. E no campo, às vezes, as coisas demoram a chegar, né? Então, para mim era curioso ver mulheres atravessadas
pela violência, pelo machismo, né, de uma sociedade patriarcal, e ver essas mesmas mulheres exercendo essa liderança que é um tanto paradoxal, né? Ao mesmo tempo que elas são vítimas, né, de um sistema opressor, elas são têm essa força, essa coragem, essa liderança. E nesse meu percurso, eu encontrei muito mais mulheres ocupando essa posição de liderança do que homens. Então, para mim, era natural falar a partir dessa perspectiva. E na literatura, a gente pode ser qualquer coisa quando a gente escreve. Quando a gente lê também, né? Quando a gente lê, a gente é homem, a gente é mulher, a gente é uma borboleta, a gente é uma árvore, a gente é um espírito, a gente é um animal, pode ser qualquer coisa. Enquanto lemos, a gente se coloca no lugar do outro, né? E esse outro não necessariamente é um ser humano, pode ser muitas coisas. E quando a gente escreve da mesma forma. Então, foi assim que quando eu comecei a narrar a história, ela era narrada em terceira pessoa. Eu era um narrador distante, e o efeito era outro. Quando eu assumi a narrativa em primeira pessoa, acho que mudou, porque o personagem fala diretamente ao leitor, né? Isso cria um outro tipo de vínculo com a história, né? Não estou dizendo que os livros narrados em terceira pessoa, né, que tenham outros focos narrativos, não sejam interessantes. Posso citar inúmeros exemplos que são extraordinários, formidáveis. Mas para essa história, eu depois percebi que ela precisava ser narrada em primeira pessoa. Principalmente porque eu tomei uma decisão que tinha uma relação com o estilo narrativo, né? Com essa forma que a história se apresenta, que é muito baseada na oralidade, na forma como as pessoas falam, embora eu não reproduza os falares com essas diferenças, né? Eu quis escrever num português homogêneo, que todos pudessem acessar, todos pudessem compreender, porque era mais importante o alcance do que uma reprodução fiel dos falares dessas personagens. E foi assim que a história passou a ser narrada por mulheres, né? E são as duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. E foi assim também que eu não sabia, mas a última narradora se impôs. Eu cheguei a um momento da história que ela surgiu naturalmente. Eu não sei dizer, não foi nada planejado, né? E eu vi que fazia todo sentido, porque ela faz uma ponte entre as personagens e o passado. Uma ponte que talvez, se fosse feita pelas próprias personagens, soasse um tanto artificial. Mas como ela é um ser imaginado, que viveu através dos séculos, a última narradora poderia fazer isso de uma maneira mais livre. Foi assim que ela surgiu. Entendi. Obrigada pela resposta. Dora? Oi, Tamar. Primeiro eu queria dizer, antes de tudo, que é um prazer fazer parte dessa conversa, que eu amei o livro. A minha pergunta, você acabou respondendo um pouco em outras respostas, que era sobre a religião, a presença da religiosidade, acho que a ideia da ancestralidade também, e justamente uma religião que faz enxergar como parte do todo, que você falou, né? E eu ia perguntar, mas você acabou já respondendo, se você tem uma relação com Jareu, se foi algo que você acabou descobrindo nessa experiência, mas se a religiosidade ela fez de algum jeito parte da sua vida e se isso influenciou na escrita. Dora, interessante a sua pergunta. Eu hoje não sou religioso, assim, não me considero religioso, né? Embora tenha profundo respeito pelas religiões, que é uma forma de expressão humana também, trazem cosmovisão próprias de mundo, né? Então meu interesse paira sobre isso. Mas eu fui batizado como católico, frequentei a igreja com meus familiares, né? Então eu fiz primeira comunhão, fiz tudo isso. Hoje eu não me considero praticante, mas durante muito tempo eu fui. E eu nasci em Salvador, na Bahia,
onde as religiões de matrizes africanas fazem parte da história da cidade, né? Tem uma grande contribuição para a cultura da cidade. As sacerdotisas, por exemplo, dessas religiões, dessas casas, né, desses terreiros, são personalidades, né, são cidadãs ilustres que fazem parte da história e do cotidiano da cidade. Então, a gente cresce aqui meio que compreendendo um tanto desse universo, né, dessa forma de ver o mundo. E em Torto Arado, eu acho que meu interesse pelo Jaré foi justamente um interesse voltado por essa solidariedade, como eu já falei aqui, né? Que permite que aquelas pessoas tenham laços de parentesco, que elas se ajudem mutuamente, né? Que elas possam enfrentar as adversidades de uma maneira mais sólida, talvez. O Jaré tem uma coisa muito bonita, porque se a gente for pensar nos rincões mais remotos do país, até hoje, a ausência de médicos, enfermeiros, de posto de saúde, né? Principalmente quem mora na zona rural. E o curador do Jaré, ele carrega um pouco do xamã, né? Vocês já devem ter ouvido falar nos xamãs indígenas, ou então nos curandeiros das religiões de matriz africanas, que têm inúmeros nomes. E o Jaré cuidava das pessoas, né? Cuidava nesse sentido, os males do corpo e do espírito. Então, tinha essa visão integrada. O curador, geralmente, ele conhecia ervas, chás, né? Conhecia muitas coisas que podiam mitigar, diminuir aqueles males. E, sobretudo, essa visão mais abrangente, né? Uma visão que cuida das pessoas, cuida a partir da sua psique, né? Do que eles chamam de espírito. Então, o meu interesse veio daí. E literariamente era poderoso falar sobre isso, né? Porque o Jaré mexe com a nossa imaginação também. É algo que eu não vivi no meu cotidiano, que muitos leitores não viveram no seu cotidiano, mas que apresenta uma forma de ver o mundo muito, muito particular, muito própria. Ou seja, nós, né, falamos a mesma língua, eu, vocês, os professores, a gente sabe da importância da ciência, estamos na escola, estudamos, né? Mas há outras formas de ver o mundo, né? Formas que divergem um pouco da nossa forma. E isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Então, falar sobre o Jaré era falar um pouco sobre isso, era apresentar uma cosmovisão de mundo diferente, né? E eu ali estava me propondo a fazer algo que eu não praticava, mas que tinha profundo respeito, que intuía e que pude conhecer. E apresentar isso de uma maneira muito nova para o leitor também. Foi assim que tudo aconteceu. Francisco? Bom dia, Itamar. Eu queria fazer uma pergunta que se relacionava muito com o que a Elis falou sobre a narração do livro. Nos 2 primeiros capítulos fica bem claro quem são as narradoras, as 2 irmãs, mas no terceiro já é uma coisa mais implícita. Lendo o livro, eu não consegui formular uma visão concreta, uma imagem concreta de quem seria, e nem mesmo nas aulas que a gente teve depois acabou chegando numa resposta. Então, como você já mesmo disse, já tratou um pouco do tema, tem essa questão meio implícita de quem é a narradora, só que eu queria perguntar, primeiro, mesmo sendo uma coisa meio implícita, meio não definida, como isso reflete, como essa pessoa pode se refletir nos moradores da fazenda, nos personagens, como pode estar presente na sociedade deles, e também qual o significado da narradora no momento da história, porque a terceira parte começa em um momento muito importante, é um marco para a história, o final da segunda parte, para os moradores,
e é bem quando essa terceira narradora aparece. Então, qual seria o significado dela para a história? Francisco, deixa eu ver se eu compreendi sua questão. Você fala sobre a dúvida que está na primeira parte também, sobre a narradora, a gente sabe que é a Bibiana, e o que aconteceu entre elas, né? Você fala disso, isso é uma coisa. Eu entendi da última parte também. Na terceira parte, na verdade, as duas. Tanto o significado quanto como isso se aproxima dos moradores, essa narradora. A última narradora, sim. Essa narradora que a gente falou um pouco aqui, a Santa Rita Pescadeira, né? Que é baseada numa personagem real, por assim dizer, real nesse sentido, que eu ouvi falar sobre a Santa Rita Pescadeira enquanto eu andei pela Chapada Diamantina, né? O Jaré é uma religião baseada num imenso panteão de caboclos e encantados, né? Que fazem essa comunicação entre o mundo real e o mundo dos espíritos, mais ou menos isso, de uma maneira bem simplista, eu estou falando. E muitos são de conhecimento, por exemplo, de pessoas que têm trânsito, ou que já ouviram falar em religiões de matrizes africanas, Oxóssi, alguns orixás, né? Iansã. E a Santa Rita Pescadeira eu nunca tinha ouvido falar. Mas também ali tinha uma coisa muito curiosa, que as pessoas não sabiam me falar, me contar sobre ela. Porque as tradições, elas vão se modificando ao longo do tempo, né? As tradições não são imutáveis, elas estão em permanente transformação. E a geração que vive hoje já não sabe muita coisa, só sabe o nome da Santa Rita Pescadeira. E quando ela se impôs, quando eu percebi que a narradora seria uma entidade, e eu descobri que a narradora era a Santa Rita Pescadeira, eu comecei a criar em cima daquela existência que já está esvaziada de sentido, porque as pessoas já não lembram mais o que ela fazia, como ela dançava, como ela se apresentava. E aí é que entra a criação literária também, né? Porque eu imaginei toda uma vida para ela, uma vida para além da existência que me foi relatada. Eu imaginei como ela dançava, como ela se apresentava, eu imaginei da relação dela com o passado daquelas pessoas, que é algo que pouco se fala, mas na literatura a gente pode imaginar muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu imaginei que ela acompanha aquelas famílias, ela acompanha as pessoas que vivem e viveram em Água Negra há muito tempo. Então, ela pôde ver coisas que a Bibiana e a Belonísia, por exemplo, não viram, né? A Bibiana e a Belonísia já nasceram no pós-abolição, né? Os pais da Bibiana e da Belonísia já nasceram no pós-abolição. Então, o contato delas com esse passado tão nosso e tão mal resolvido não passava de história. E a Santa Rita não, era uma personagem que pôde viver isso, né? Eu acho que a importância dela é essa, é de dar um testemunho que vai além do testemunho das irmãs. Então, há muitas passagens que ela fala sobre esse momento da nossa história, da tragédia, né? Dessa tragédia que vivemos no Brasil, no passado. E muita coisa do presente, acho que ainda é tributário dessa história mal resolvida. E daí é que eu vejo, acho que a importância dela é essa, Francisco, dar ao leitor uma visão mais ampla da história, né? Uma visão mais ampla do que a história da Bibiana e da Belonísia, que as coisas não se encerram ali na vida delas. Tem um porquê, e esse porquê às vezes está no passado, né? Um passado que é comum a todos. André Comim? Oi, Itamar, bom dia. Primeiro, obrigado pela presença, é um prazer imenso poder falar com você.
E parabéns pela obra, que é muito emocionante, muito potente, é muito importante. A minha pergunta é em relação, eu vi você falando em algumas entrevistas que você esperava e você queria que essa obra chegasse às pessoas das quais ela trata, né? E que isso não é tão comum, geralmente, nas obras que ficam mais restritas a uma classe média, a uma elite. Então, a minha pergunta, são duas, na verdade, se você acha que essa obra conseguiu chegar no Brasil profundo, como você gosta de chamar, e mais, de uma forma mais geral, como fazer para que o acesso aos livros, o acesso à literatura, seja mais democratizado no Brasil? Boa pergunta, André. Gostei da sua pergunta. Acho que sim, tem chegado pouco a pouco, né? A gente sabe que fazer livros circularem é algo difícil no Brasil. Mas como eu tenho contato, por exemplo, com algumas comunidades, as pessoas têm se apropriado do livro, têm pedido o livro. Ontem mesmo eu fiz uma remessa para uma Escola das Águas, né? Que é voltada para a formação de lideranças, de pescadores, lideranças quilombolas, e tudo isso é bom, né? Sempre também mando para algumas comunidades na Chapada Diamantina. Outras pessoas me pedem, que fazem parte de movimentos sociais, como a Teia dos Povos. Semana passada, eu reservei um horário para conversar com leitores do movimento dos Sem Terra, né? Então, e eles estavam espalhados por todo o país. Então, tinha gente do Norte, gente do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e foi muito bom ouvi-los, né? Eles contando sobre a experiência de leitura, como eles se sentiram representados ali naquela história. Falam de conflitos, a história fala de conflitos que são comuns ainda para muitos deles, e eram jovens assim como vocês, eram pessoas jovens, e eu fiquei muito, muito feliz, né, de ver essas pessoas se apropriando também dessa história, e acho que é isso, no fundo, né, pelo menos eu penso como autor, meu intuito era fazer um registro do meu tempo, um registro artístico, que literatura é arte, né? Mas que também era uma homenagem à vida daquelas pessoas, né? A vida dos homens e mulheres do campo que eu conheci em minha vida, e vê-los se apropriando disso é muito poderoso, né? É algo muito importante. Isso mostra, por exemplo, que livro não é um objeto para pessoas ricas, né? Para pessoas da classe média, que todo aquele que tem oportunidade de ler, né? E que encontra subsídio para ler, vai sentir vontade de ler, né? O que é que a gente pode fazer, André, para melhorar, né? Para aumentar o número de leitores no Brasil, para melhorar a relação das pessoas com o livro, né? Fazer com que o Brasil tenha mais leitores, se comparado com outros países do mundo, é política pública, né? Porque eu acho que já tem muitas iniciativas pessoais e coletivas, mas são restritas ali, elas não têm muita profusão, não ultrapassam a barreira do grupo. E quando é uma política pública, por exemplo, uma política pública de governo federal, ela tem um alcance muito maior, né? Ela encontra as pessoas, ela vai... Por exemplo, eu vi um projeto nascer muito, muito bonito, muito interessante, que se chamava Arca das Letras. Porque quando a gente vai para as fazendas, para as comunidades rurais, falta muita coisa. Às vezes sequer tem escola, tem posto de saúde. E a Arca era um carrinho com livros que eram doados, né? Aí tinham grandes empresas, muitas pessoas doavam, né? O governo também fazia a compra e arrumava toda aquela caixa e treinava uma pessoa da comunidade, ali tinha cerca de 200 livros, treinava uma pessoa para ser uma espécie de bibliotecário, né? De atender lá pessoas, poder orientar na leitura, fazer o empréstimo do livro, depois recolher, ou seja,
e fazia sucesso, as pessoas gostavam muito quando chegava lá para ler. E depois isso foi abandonado, ou seja, se a gente não fizer políticas públicas para fortalecer as bibliotecas, eu, por exemplo, na minha infância e adolescência, meus pais não tinham muito recursos para comprar livros. Então, muita coisa que eu li, desses livros que eu contei para vocês, né, autores estrangeiros e autores nacionais, eram livros de biblioteca. Eu ia para a biblioteca pública, tinha carteira, tomava livros de empréstimo, levava para casa, lia, depois devolvia, ou seja, tive essa iniciativa, meio que tateando, né? Fui descobrindo aos poucos. Mas se tivesse propagandas, promovendo bibliotecas, promovendo a leitura, eu tenho certeza que isso se espalharia de forma muito mais positiva, né? Quando um filho vê o pai e a mãe lendo, ele sente vontade de ler também, se ele é pequenininho, né? Ele costuma reproduzir aquilo que a gente faz. Da mesma forma, se um governo abraça os livros, abraça essa causa e promove ela, mais leitores a gente vai encontrar. Acho que é assim que a gente vai resolver esses problemas. Cada um fazendo a sua parte, inclusive os governos também. Maravilha. Pedro Camargo. E aí, Itamar, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Uma questão do seu livro que eu acho que foi a que eu achei mais interessante foi de como você fala da relação do homem com a terra, né? E eu acho que o quanto isso permeia outras coisas também, porque permeia a ancestralidade, permeia principalmente o jaré, que é uma vertente menos ortodoxa aí do candomblé. Você vê como isso permeia muitas tradições, muitos rituais. Eu sou um bandista desde que eu nasci, inclusive eu fui batizado na Umbanda, e eu sei como você reconhecer uma terra como sua e reconhecer uma terra como a dos seus ancestrais é imensamente importante para todas essas religiões, né? E eu queria perguntar para você, já que você trabalhou no INCRA, já que você viveu tanto isso, o que você acha da questão agrária e de terras no Brasil? Você acha que isso piorou nos últimos anos? Você acha que existe uma esperança de uma reforma justa? Queria saber a sua opinião, assim, sua profunda opinião. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Muito, muito bem elaborada. E que bom saber que você é um bandista, né? Acho que isso é bom encontrar pessoas de diferentes matizes. Acredito que entre vocês deve haver evangélicos, católicos, também deve haver pessoas que não têm religião. Acho que a democracia é isso, né? Essa convivência bonita e pacífica entre muitas correntes de pensamento e de origens também. E a questão da terra, Pedro, é algo fundamental e que o Brasil nunca enfrentou de uma maneira assertiva, né? Por exemplo, começa com a colonização, né? Desde as capitanias hereditárias, poucas pessoas tinham direito à terra, e por aí foi andando, passando pela Lei de Acesso à Terra de 1850, onde somente as pessoas, a terra se tornou um bem econômico, onde somente as pessoas que podiam comprar a terra podiam tê-la. Ou seja, a maior parte da população ficou excluída desse processo. Depois veio a abolição da escravatura, né? Essa abolição era sonhada e houve uma luta muito grande dos abolicionistas para que ocorresse, mas não apenas a abolição. Era uma abolição acompanhada de reforma agrária. E isso não foi feito, né? Foi apenas a abolição. Aqueles trabalhadores escravizados que tiveram seu direito à história, tudo, né? Roubado, sequestrado, não puderam recomeçar suas vidas dignamente depois da abolição. Muitos continuaram se sujeitando a trabalhos que são semelhantes ao trabalho escravo. E até os dias de hoje, passaram-se gerações já, até os dias de hoje a gente vai encontrar pessoas vivendo em situação de escravidão, que é tributário desse nosso momento da história, né? Semana passada eu estava lendo o jornal e li um relato jornalístico de que 6 trabalhadores foram resgatados numa fazenda em Goiás
em situação de escravidão. Eu nem falo mais análogo à escravidão, porque eu acho que é um eufemismo. É situação de escravidão mesmo. Se a gente for pensar, é escravidão. Eles trabalhavam, em troca recebiam comida e moravam num lugar insalubre, né? Num alojamento bastante insalubre, não podiam sair daquele local. Ou seja, há muito por fazer, né? A abolição não é algo que está no passado. Acho que todos nós que nos importamos com o outro devemos ser abolicionistas também, até que a última pessoa seja libertada e possa viver dignamente. Então, quando me perguntam o que é que eu sou, eu digo, antes de mais nada, eu sou um abolicionista também, né? Dentre muitas coisas. E a questão da terra, Pedro, é fundamental, porque se você for observar, a terra é o direito mais elementar do ser humano, né? Ninguém prescinde dela. Até nós, nesse momento, estamos com os pés apoiados em algum lugar. Se é o chão da sua casa, é o solo, né? É um solo que foi criado, ou seja, é terra também. Se vocês estão na escola, da mesma forma. Ninguém prescinde dela para poder estar no mundo. Mais elementar de qualquer ser humano. Ainda não temos asas para ficar pairando no ar, né? Ainda não temos, precisamos dela. Outra coisa que é muito importante é que nós nos alimentamos. E a comida, às vezes a gente não lembra, né? Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe como era um pé de macarrão, né? Porque eu achava que tudo nascia. O macarrão não nasce. Mas para fazer o macarrão, a gente precisa do trigo. E o trigo nasce no chão, não é isso? O trigo nasce no chão, precisa de terra para plantar. Então, tudo que a gente se alimenta vem da terra. Mesmo os produtos industrializados, se você for olhar lá na composição, tem trigo, tem açúcar, tem outras coisas, né? E para produzir açúcar, a gente precisa plantar cana. A questão da terra, ela tem uma importância crucial para qualquer sociedade, não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a África. A soberania alimentar de qualquer sociedade passa pela terra. E no nosso país, no Brasil, o alimento ele é cultivado pelo pequeno e pelo médio agricultor. Então, se vocês gostam de uma salada, do alface, de um temperinho, do tomate, da cebola, geralmente esse tipo de cultivo é feito pelo pequeno agricultor, pelo horticultor. Se a gente se alimenta com feijão, arroz, geralmente esse tipo de cultivo é feito pelo médio e pequeno agricultor. E é assim que pensar na terra é pensar na segurança alimentar de todos, porque a grande propriedade, o grande latifúndio, ele produz, mas produz commodities, né? É soja, são outros, é carne para exportação. Pouca coisa fica no mercado interno. Então, para a gente pensar a terra é uma questão crucial. Eu vou pedir 10 segundinhos de licença a vocês só, porque trabalhar em casa é complicado. Aí tem um gatinho querendo sair da porta que eu fechei para poder ouvir vocês melhor. Um minutinho. Vai lá, Itamar. Parece você com o seu cachorro, Zé. E outros também, alunos, aí tudo, né? Acontece. Eu tenho 2 cachorros e tenho 4 gatos. Já foram 5. E vez ou outra eles aparecem aqui também, quando eu estou falando. Querem atenção também. Camila? Oi, Tamar, bom dia. Também gostei muito da obra, do livro. E um ponto que me chamou muito a atenção, assim, foi a questão da luta pela terra. Tanto que, no decorrer, assim, da leitura, a gente vê essa relação de escravidão que permanece e fica cristalizada mesmo depois da abolição, né? Então, a relação deles com os proprietários, a própria relação com a terra, né? Essa falta de direito pela terra, pelo pedaço de terra. Então, e daí, tipo, o sentimento de revolta, ele começa a florescer, principalmente depois que a Bibiana e o Severo, eles voltam,
mas porque eles tiveram contato com uma educação, com movimentos políticos. E então eu queria que você comentasse um pouco dessa questão, desse papel fundamental da educação nesse processo, tanto que a Bibiana, ela sempre teve esse desejo de ser professora, quando ela volta ela consegue realizar isso, então eu queria que você comentasse um pouco. Camila, né, que perguntou? Camila, Isso. Então, essa história da educação não é algo que partiu apenas de mim, né? Foi algo que eu observei nesse meu contato com o campo. Logo quando eu comecei a trabalhar com trabalhadores e trabalhadoras rurais, eu comecei a trabalhar num projeto chamado Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E era um projeto amplo, feito em convênios com as universidades, com instituições de ensinos públicas, para levar, por exemplo, alfabetização de jovens e adultos. Os índices de alfabetização no campo ainda têm marcas mais tristes do que as marcas gerais. A gente encontra pessoas que não foram alfabetizadas e tudo. E esse programa começou assim, mas depois ele foi evoluindo e passou a ser um programa de escolarização de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E foi se expandindo até chegar, se eu não me engano, ao nível de mestrado. Então, muitos trabalhadores puderam cursar a graduação, né? E quase sempre com atividades que podiam ser voltadas para as suas comunidades, como formação de professores, curso de direito já teve, né? Pessoas que estão no campo sempre estão demandando o trabalho de profissionais do direito, de advogados, para mitigar os conflitos, né, a que estão sujeitos. Veterinária, agronomia, outras coisas voltadas assim para o campo. E eu via algo muito bonito, inclusive de trabalhadores que não eram alfabetizados, né? Por não ser alfabetizados, e eles achavam que já tinham passado o tempo deles, eles faziam o possível e o impossível para que seus filhos tivessem um destino diferente. Sempre depositaram na educação essa possibilidade, na educação formal, né, que eu estou falando, essa educação que a gente conhece, do contato com a escola, da escolarização, porque a minha compreensão de educação é maior do que tudo isso, né? Eu acho que nós nos educamos sempre, desde que nascemos até a morte, vamos nos educar sempre, com tudo, né? Desde algo que a gente lê, até observando um inseto, né? Como ele segue ali sua vida, sua trilha, a gente vai estar aprendendo algo e vai estar se educando. Para mim, a educação é algo mais abrangente. Mas essa educação formal, eles depositavam muita esperança nela. E quando podiam, lutavam por escolas, né? Reivindicavam histórias, reivindicavam escolas, reivindicavam programas como esse do Pronera, reivindicavam aquelas pequenas bibliotecas que eu falei, ou seja, depositavam muita esperança na educação. E, claro, a minha visão de educação é muito parecida com a educação deles, né? Para você ver que tudo começa a mudar quando a Bibiana deixa a comunidade e ela pode continuar sua escolarização para onde ela vai. Ela se educa numa escola formal, porque ela se forma em professora. Antigamente, as professoras, né, as pessoas mais velhas lembram, não faziam curso superior, elas faziam o magistério, né, que era o ensino médio, voltado para a formação de educadores do ensino básico, né, do ensino mais básico. E a Bibiana faz isso e ela volta, mas ela se educa também no contato que ela tem com sindicatos, com movimentos sociais. Ela e o Severo, eles trazem esse intercâmbio de ideias, né? Eles trocam ideias. Ali eles puderam conhecer, certamente, porque não está explícito no livro,
comunidades e trabalhadores que viviam a mesma precariedade, a mesma violência que eles viviam, e perceberam que eles tinham direitos. E aí levam essa história para a comunidade de Água Negra e começam a compartilhar com as pessoas. E aquilo, pouco a pouco, vai mudando a relação deles com o ambiente e com o opressor, no caso, o fazendeiro, né? Eles vão sendo modificados por isso. Então, acho que a educação, ela nos transforma, né? Ela nos transforma e nos humaniza em todos os aspectos. É imprescindível. Nenhum de nós imagina deixar a escola, né? Como a Belonísia fez. Mas, vejam só, a Belonísia viveu uma escola que não era uma escola que a acolhia, né? Não acolhia a deficiência que ela tinha, não acolhia a origem, a história dela, né? Era uma escola que falava dos heróis, que eram homens brancos, generais e outras coisas, que não se comunicavam com a intimidade dela. Ela preferiu ficar ao lado do pai porque ela se educou, por exemplo, com relação às coisas da terra, né? Observando ele plantar, cultivar, colher. É claro que se ela encontrasse uma escola formal que respeitasse, né, essas diferenças, ela certamente continuaria estudando. E não por acaso tem uma passagem do livro que fala que quando a Bibiana voltou para a Água Negra, levou uma mala com livros. E a Belonísia fazia leituras desses livros de forma voraz, né? Ela leu com muito interesse tudo aquilo. Acho que a educação é isso, né? Todos os dias vocês que são alunos são instados a pensar sobre ela pelos educadores, por seus pais, né? Pela família, e compreendem. Eu tenho certeza que vocês já têm compreensão suficiente sobre a importância dela. Diana? Oi, Tamar, bom dia. Bom, primeiramente eu queria falar que eu gostei muito, muito desse livro. Eu acho que foi um dos melhores que eu já li. E ele me tocou muito porque você conseguiu, além dessa questão de ter essa capacidade de aproximar o leitor com a narrativa, eu me tocou muito a parte da presença das mulheres no livro, do feminino no livro. Então, assim, eu pensava, na minha experiência pessoal, que quando eu pensava na luta pela terra, em todos esses temas, acho que principais do livro, eu ainda tinha uma ideia muito limitada a uma figura masculina na minha cabeça. E eu acho que esse livro, ele, inesperadamente, né, eu não estava esperando, trouxe muito essa ideia da presença das mulheres e o quanto as principais 3 figuras da narrativa foram cruciais para construir ela, né, enfim. E aí eu queria entender como que foi para você, se foi difícil, como que, no que você inspirou para trazer essa ideia aí tão forte da presença das mulheres. Então, obrigado, Diana, pela pergunta. Eu respondi um pouco antes, né, de como essas mulheres representam, ocupam essa posição de liderança nas suas comunidades, mas também eu fui inspirado por histórias reais, né? Histórias que talvez vocês, pela idade, não tenham lembrança, mas são histórias que falam dessa saga, que é a luta pela terra no Brasil. Em 83 ou 82, se eu não me engano, uma ativista sindicalista na Paraíba, chamada Margarida Alves, depois vocês podem procurar sobre ela, já estou dando atividade, professor, atividade extra classe, podem pesquisar sobre ela na internet. A Margarida Alves era uma sindicalista que lutava pela dignidade dos trabalhadores rurais, pelo direito à terra na Paraíba, e ela sofreu uma violência imensa, né? Ela foi assassinada a mando de fazendeiros na região, e ela virou um símbolo dessa luta pela terra, né? E não, infelizmente essa violência não acaba por aí.
muitos de vocês devem ter nascido em 2005, 2006. Se não me engano, em 2005, uma outra ativista, uma missionária americana, uma freira americana, a irmã Dorothy Stang, que lutava pelo ambiente, né, pela conservação do ambiente, pelo assentamento de trabalhadores rurais na Amazônia, ela também foi assassinada, porque contrariou interesses de fazendeiros. Há uma outra ativista, que é uma mulher extraordinária, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é Dona Elizabeth Teixeira. Ela já tem 96 anos, foi vacinada já contra a Covid, é também paraibana, e é uma mulher que tem uma história extraordinária. Ela sobreviveu, mas o marido dela, o João Pedro Teixeira, ele foi assassinado. E esse era uma liderança, né? E ele foi... o João Pedro Teixeira, essa história do João Pedro Teixeira inspirou um documentário que se tornou um clássico. Depois o professor vê, mas eu acho que a indicação é livre desse documentário, que se chama Cabra Marcado para Morrer, e que fala muito dessa relação perversa que foi estabelecida no campo brasileiro, de disputas, né? Ou seja, a falta de reforma agrária tem gerado toda essa violência ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos. E elas, de alguma forma, inspiraram a força dessas personagens, né? Isso aliado às experiências familiares, às mulheres que eu conheci na minha família, as mulheres que eu conheci no mundo real também, né? Lá no campo, de alguma forma refletiram. A força da Belonísia não é algo absolutamente imaginada, né? Que foi imaginada. A força da Bibiana e da Belonísia espelha a força dessas personagens, né? Ali, a foto de Dona Elizabeth Teixeira, no cartaz de Cabra Marcado para Morrer. O professor já colocou aqui as imagens de todas essas que eu citei. Eu sugiro que depois vocês leiam para conhecer um pouco, né, dessa história, que a história de Torto Arado é uma história espelhada na história dessas pessoas também, de alguma forma. Muito bem. Tiago Chaim. Oi, Tamar, bom dia. Bom, primeiro, como todo mundo disse, um prazer imenso ter você aqui. E uma coisa que eu estava pensando aqui, mais bem por curiosidade minha, talvez não tão específico da narrativa do livro, é que o Torturado, se eu não me engano, foi o seu primeiro romance publicado, né? E já fez esse impacto imenso logo na primeira obra. Então, eu estava pensando se de algum modo, assim, eu não sei se você pretende publicar mais algum romance ainda no resto da sua vida, mas eu estava pensando se isso de algum modo te impacta como alguma pressão para, se você tivesse que escrever novamente, tivesse que ser algo no mesmo nível, na mesma fama, não sei. Estava pensando se você tem essa questão. Tiago, isso daí é chamado, Tiago, de síndrome do primeiro livro, né? No caso do Itamar, não é o primeiro livro, que ele já fez livro de contos, mas talvez do primeiro romance, né, Itamar? Então, o Tiago fez uma pergunta que acho que seria uma pergunta pertinente a muitos autores, né? E Torto Arado seguiu um caminho inesperado, porque confesso que quando eu escrevi, não imaginava que o livro encontraria tantos leitores, seria publicado em outros lugares, e encontraria, por exemplo, pessoas na cidade, estudando em escolas, né? Escolas urbanas. Não imaginava nada disso. E o livro fez um caminho inverso, parece que há um caminho diferente, inverso não, diferente. Acho que há um interesse genuíno das pessoas em conhecer a história do país, né? Em conhecer esse Brasil, que são muitos Brasis. E daí isso também lançou um enorme peso em mim, Tiago, porque, de fato, as pessoas têm gostado, elogiado, o livro venceu alguns prêmios, né? Prêmios importantes, e aí eu fico pensando, e agora? E o próximo, né? O próximo certamente virá porque era um projeto
que antecede tudo isso, que veio antes de tudo isso. Inclusive, eu não esgoto a relação do homem com a terra em Torto Arado, e é algo que eu quero voltar em outros escritos. E, ao mesmo tempo, lança um peso grande, né? Será que eu vou conseguir repetir o feito que o livro conseguiu? Eu tento não pensar nisso, porque eu acho que se eu ficar pensando, eu vou ficar intimidado. Eu prefiro conversar sobre Torto Arado com as pessoas, como eu estou conversando com vocês, sobre o livro com vocês, mas nada mais além disso, né? Quando eu sento para escrever, eu sento com a mesma motivação, com a mesma vontade, né? Com as mesmas inseguranças, porque eu não sei se será bom ou não será bom, né? O livro. E gosto que isso aconteça, porque tira esse peso dos meus ombros, né? Eu preciso escrever pelo compromisso que eu tenho comigo, com a linguagem, com a palavra, não por ter escrito tal ou tal livro. E é assim que eu preciso, eu me afasto um pouco dessa imagem que o Torto Arado criou, né? Para que não contamine outras coisas que eu tenha que fazer. Mas é uma questão importante para mim também, Tiago. Eu, vez ou outra, me pego pensando nisso. Mas já elaborei um pensamento sobre isso, né? Que eu preciso... Torto Arado é Torto Arado. Itamar segue a vida escrevendo, né? Sem esse peso. Felipe Duarte. Oi, Itamar, bom dia. Tá sendo muito legal o encontro. Eu tenho uma pergunta também. Eu, lendo Torto Arado, eu acredito que foi muito interessante, para mim, principalmente o que mais me pega no livro, ouvir uma história que não faz parte da minha, né, da nossa realidade, e justamente uma história que a gente também não tem muito contato, que são histórias não muito contadas e mais distantes. E justamente esse foi o motivo que eu acho que o livro mais pegou em mim, nesse sentido. E dessa forma, acho que tenha tido certo impacto em uma visão de geografia. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de saber como que isso como que isso mudou a sua visão da geografia e qual a importância do Torto Arado na sua geografia para você. Boa pergunta, Felipe. A gente não é uma coisa só na vida, né? Somos muitos, a gente faz muita coisa, a gente tem interesse por muitas coisas, né? E eu me formei geógrafo porque eu não fui estimulado a ser escritor, a imaginar que ser escritor era uma profissão. Como eu nasci numa família simples, né? As profissões estavam lá ao nosso alcance, que a gente via as pessoas praticando, era a profissão de professor, era outras coisas, né? Coisas mais pragmáticas, mais práticas. Escrever, cantar, atuar, era algo para pessoas que tinham como se manter, não para pobres mortais como eu, meus irmãos e a vizinhança. Esqueçam isso que eu falei, viu? Que não é verdade. Mas era como a gente pensava naquele momento. E acho que meus pais pensavam assim também. Então, eu fui estudar geografia, né? Quando acabaram os livros de literatura da biblioteca, pequena biblioteca da escola, sobraram os de história e o de geografia. E eu li com muito interesse. E gostei daquela ideia que a geografia nos dá de entender que o mundo é feito por partes diferentes, sociedades diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, né? Lugares são quentes, outros frios. E eu gostei dessa ideia. Era como se eu pudesse viajar sem sair do lugar, né? E por isso me interessei, cursei geografia, fiz mestrado em geografia. Anos mais tarde, já no doutorado, que foi no campo dos estudos étnicos e africanos, eu
me debrucei mais sobre a sociologia e sobre a antropologia, e eu digo que todas essas disciplinas, elas contribuíram para a formação de mundo que eu tenho, né? E o autor não é outra coisa, ele não prescinde dessa visão de mundo, né? O autor é Itamar, é como ele pensa. Ele escreveu Torturado porque essa história é importante para ele, é um testemunho do tempo, das coisas que ele viveu, que ele viu, né? E acho que a minha literatura é atravessada por esses outros campos de interesse, né? Pela filosofia, pela antropologia, sobretudo pela geografia, com que eu tive mais contato, e me fazem olhar para a paisagem. Quando eu olho para a paisagem, eu não vejo apenas um morro, ou uma árvore, ou um rio, né? Eu vejo aquilo como algo como um todo, né? Algo mais integrado à nossa vida, né? A gente não pode viver sem nada disso. Eu vejo como coisas vivas, né? Coisas que estão ali se movimentando a todo momento. Estão vivas, né? O rio continua erodindo as margens, a montanha, vocês sabem, né? Na aula de geografia, vocês devem ter ouvido falar. Ela não está estática, ela continua crescendo, né? O Everest está ali entre duas placas tectônicas que estão, e todos os anos ela cresce, o Everest cresce alguns centímetros. Outros morros vão ser erodidos, né? Eles vão diminuir com o tempo. Entender esses processos me deu uma visão mais ampla de mundo. E eu acho que é uma visão que, não sei se eu consigo, mas que de alguma forma eu tento comunicar nas histórias que eu escrevo. Então vamos, Antônia, para a última pergunta dos alunos, por favor, Antônia. Oi, Itamar. Primeiro, que nem todo mundo falou, obrigada por estar aqui, é um prazer, assim, realmente. Eu gostei muito, muito do livro, ele foi muito marcante. E puxando o que você falou sobre as bibliotecas e tudo mais, quais foram alguns livros essenciais na sua vida? Tá com uma obra aqui, desculpa pelo barulho. Mas quais foram algumas obras essenciais para você que te influenciaram muito a entrar nesse mundo de escrever livros e principalmente do Torturado? É isso. Não se preocupe com a obra, porque aqui onde eu estou, acho que desde o início dessa quarentena, só vive em obra. Não onde eu moro, mas um vizinho do lado faz obra, outro vizinho aqui do lado. Então, quando eu paro de falar, eu muto o microfone, que é para o ruído não incomodar vocês. Mas, então, falar sobre influências e sobre obras que me marcaram, a gente poderia marcar um semestre inteiro para falar sobre isso. É algo difícil para quem já lê há muito tempo, né? Eu tenho 41 anos e leio desde criança, desde que aprendi a ler e escrever. Foram muitos os livros que me influenciaram, me marcaram muito. De autores considerados clássicos, antigos, né? Não sei se vocês já leram, é possível que sim. Acho que o Machado de Assis, o Eça de Queiroz, o Lima Barreto, tiveram uma grande... São autores que eu gosto imensamente e ajudaram a me formar, tanto como leitor como escritor. Depois, autores, né, dos romances que eu citei logo no começo dessa sessão, que fizeram a minha cabeça, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, o Guimarães Rosa, a poesia também do João Cabral de Melo Neto, o Graciliano Ramos, Vidas Secas, talvez vocês já tenham lido, fizeram a minha cabeça, são livros importantes, né? Depois eu fui mudando, né? Tem períodos da minha vida que aí um autor se sobressai. Teve tempo que foi a Clarice Lispector, teve momentos que foi o Raduan Assar, onde a epígrafe de Torturado foi retirada do Lavoura Arcaica, do Raduan Assar. Outros autores brasileiros também me ajudaram, né? Me fizeram
me perceber enquanto escritor. E também autores estrangeiros. Então, há muitos que eu gosto, né? Alguns que já são clássicos, por exemplo, como o Hermann Hesse, o William Faulkner, a Virginia Woolf. Outros que falam diretamente a mim, que são autores que eu tenho um imenso apreço, como a Toni Morrison. Não sei se vocês já leram algum livro dela, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, para mim é uma autora fundamental. Eu acho que conhecer a Toni Morrison foi, para mim, algo transformador, né? Ler seus escritos me fez perceber a centralidade, por exemplo, de vidas que às vezes estão invisibilizadas, apagadas pela sociedade. Então, são autores que fizeram muito a minha cabeça. E eu adoro descobrir autores novos, né? Então, vez ou outra, eu descubro muita gente nova, no Brasil e no exterior, que estão publicando coisas fabulosas, né? Adoro essa minha condição de leitor, né? De ser confrontado com obras novas e ler coisas novas, descobrir autores novos. Gosto muito. Itamar, queria aproveitar, fechar como última pergunta e depois deixar o espaço para que você se despeça e fale algo que não foi abordado. Eu queria relacionar com uma frase que você acabou de falar. Você falou que gosta dessa literatura que trabalha com vidas inviabilizadas, apagadas pela sociedade. E eu vou trazer aqui um dado pessoal. Teve 3 livros que me marcaram muito nos últimos anos, especificamente de literatura brasileira. Torto Arado, O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, por trazer o personagem com síndrome de Down, e Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que também traz uma relação aí com a escravidão no Brasil. Eu queria saber de você, você mencionou do teu livro ter encontrado este público também urbano. Essa tendência, talvez, na literatura, está novamente voltando os olhos, assim como um dia fez Lima Barreto, para essas pessoas, muitas vezes marginalizadas ou marginais, no sentido de estar à margem da sociedade. É uma tendência no Brasil que nós vivemos hoje? E como é que o Itamar está vendo esse Brasil atual? Bom, eu acho que, por mais difíceis que as coisas pareçam, professor José Eduardo, acho que a gente tem caminhado no sentido de melhorar as coisas, né? Damos um passo à frente, outro atrás, mas as coisas têm avançado. Por exemplo, eu sempre digo isso às pessoas, há 20 anos, 25 anos, ouvíamos piadas preconceituosas, racistas, né? E geralmente não nos insurgíamos contra isso, né? A gente tinha vergonha de reclamar, vergonha, mesmo se incomodasse. Hoje, nunca se discutiu tanto, nunca se debateu tanto na sociedade o racismo, nunca se debateu tanto na sociedade a necessidade de compreensão do nosso passado, para que a gente possa entender o presente e construir um futuro novo, né? Um futuro mais inclusivo, um futuro menos desigual, mais justo. Então, eu vejo que há muito caminho pela frente, né? Muita coisa para acontecer. Nada está bom, né? Mas a gente não tem se furtado a debater, a discutir. Talvez a gente esteja aprendendo o caminho, né? O caminho do mundo que queremos, né? Eu tenho uma imensa fé em vocês, que são mais jovens, né? Eu tenho uma imensa fé nas gerações que virão, né? Depois de vocês. Porque espero que elas possam herdar um mundo, né? Essa construção que a gente tem feito no presente, né? Falando da importância dessas coisas, de se reduzir as desigualdades, de ser mais humano, né?
de cuidar do outro, de ser solidário, de usar o mundo de uma maneira predatória, visando apenas o lucro. Isso é muito triste. Que mundo vamos deixar para os que virão depois, né? E acho que a gente tem muito a aprender, por exemplo, com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas, né? Com pessoas que às vezes viveram à margem, porque foi o lugar que lhe foi destinado pelo país, pela elite. Mas essas pessoas têm têm coisas preciosas a nos dizer, né? Porque eles se relacionam com o ambiente, com o mundo, com as pessoas, de uma maneira muito mais solidária, de uma maneira muito menos predatória. Para um indígena, o rio não é apenas um rio, não é um recurso natural. O rio é um parente, é um vizinho, é o seu antepassado, a gente precisa cuidar dele. Da mesma forma com os campos, com a montanha, com as florestas, né? A gente sabe que destruir tudo isso pode nos levar ao colapso, e alguns lugares já têm chegado ao colapso. Então, eu tenho uma imensa fé em todos, né? Em todos vocês. E acho que a leitura, o compartilhamento de saberes tem um papel fundamental nesse caminho, né? A gente vai se conscientizando das coisas importantes. Isso não quer dizer que todos nós pensaremos da mesma forma, né? Mas a gente vai saber acolher as diferenças e também cuidar daqueles que ainda estão em situação de vulnerabilidade. Porque o mundo só será um mundo mais justo se todos estiverem incluídos. Itamar, queria agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje. Foi uma honra recebê-lo realmente, não só pelo legado que você nos deixa com o livro que você escreveu, mas também, sem dúvida nenhuma, pela pessoa que você é e que a gente pôde compartilhar nessa 1h30, tá? Essas palavras finais eu acho que são muito salutares para os nossos alunos, nesse momento que eu sei que eles estão fazendo tantas questões, questionamentos, em virtude da pandemia e do que eles estão perdendo. Eu acho que é muito salutar você trazer essa mensagem de esperança para a gente. E eu quero também repetir aqui uma frase que você disse: a educação nos transforma e nos humaniza em todos os aspectos. E o que você, sem dúvida nenhuma, trouxe para a gente hoje aqui foi uma aula de humanidade com a sua pessoa e com o seu livro. Eu agradeço imensamente. A Escola Nossa Senhora das Graças se sente muito prestigiada com a sua presença, e eu tenho que confessar que eu estou muito emocionado com isso, e agradeço a você e a editora Todavia por meio da Priscila Joaquim. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês todos pelas perguntas tão bem elaboradas, leram o livro, né, e compartilharam aqui de uma maneira muito interessante. Fico muito feliz. Continuem lendo, descobrindo autores novos, buscando por coisas novas, né? É isso. Um grande abraço a todos. E só por curiosidade, Itamar, para fechar, a terceira série do ensino médio já terminou o livro, a segunda série está lendo, né? E a terceira série produziu podcasts sobre o seu livro, que depois estarão disponíveis no site da escola, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Um abraço, viu?